Olá pessoal, professor Rigueto na área para nós trabalharmos com a causa e concausa, parte 2. Nós fizemos um primeiro vídeo abordando essa temática. É uma temática, como eu falei para vocês, bastante puxada, uma matemática, na verdade, bastante difícil de a gente compreender. Nós falamos um pouquinho ali sobre a estrutura do artigo 13, sobre a questão da ação e da omissão, que é a causa que vai acabar gerando o resultado. Falamos, na verdade, do que vem a ser a causa e do que vem a ser a especificamente concausa. Falamos que elas podem ser dependentes e independentes. E finalizamos nossa aula número 1, sobre as questões das absolutamente independentes e das relativamente independentes. Então, o que acontece? Agora nós partimos para a parte 2 aqui, do tema causa e concausa. Uma causa absolutamente independente é aquela em que não se origina da conduta e comporta-se como se por si só tivesse produzido o resultado, não tendo nenhuma decorrência, não tendo uma decorrência normal e esperada. Não entendi, Rigueto. Sim, só na explicação não fica fácil de compreender. O que seria uma causa absolutamente independente? Imagine que meu braço aqui é uma linha entre causa e resultado. Isso aqui, o miolo aqui é o nexo causal. Tá? Imagine que a causa absolutamente independente é uma segunda, vamos colocar assim, é um segundo braço. Certo? Onde você tem uma ação, uma omissão e um resultado. Uma ação, uma omissão e um resultado. E são absolutamente independentes, andam separadamente. Vão chegar no resultado, certo? Independentemente uma da outra. Lembra da causa e da concausa, uma da outra independentemente. Rigueto, que loucura isso, que loucura. Qual é a preocupação que eu tenho com vocês aqui nesse quesito? É que daí as causas absolutamente independentes, quando eu falar de causa absolutamente independente, eu sempre vou estar linkando com as concausas. Sempre existe uma causa e uma concausa, nesse caso do artigo 13. Então, aqui e aqui. Uma delas vai chegar ao resultado. Aquela que chegar ao resultado é a causa. A que não chegar ao resultado é a concausa. Perceba nas minhas mãos. Se essa chegou no resultado, essa é a causa. Essa aqui é a concausa. Se essa chegou no resultado, essa é a causa. Essa aqui é a concausa. Vai depender da situação. E aí essas causas absolutamente independentes, elas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Vou fazer a explicação de cada uma dessas etapas e quem sabe fique lá pro causa e concausa parte 3, as causas relativamente independentes, porque nós temos as absolutamente independentes e as relativamente independentes. Olha só, absoluta, relativamente independente. O que é uma causa absolutamente independente e pré-existente? É uma causa que existe antes da conduta ser praticada e atua independentemente de seu consentimento. Vou tentar dar alguns exemplos para ficar claro. O genro atira na sogra que não morre em decorrência do tiro, e sim do envenenamento anterior provocado pela nora por ocasião do café matinal. Olha só onde é que eu me enfiei e qual foi a lógica da coisa aqui. O genro atirou na sogra, ação ou omissão, que deveria chegar ao resultado. Porém, a história diz que o genro atira na sogra que não morre em decorrência do tiro. Se ele não morreu em decorrência do tiro, a ação do genro, a omissão do genro, se tornou uma concausa. Perfeito? Porque causa é aquela que chega ao resultado. E por que não chegou ao resultado? Porque ela morreu em decorrência de um envenenamento anterior, pré-existente, provocado pela nora que colocou veneno no café da manhã. Então pense como são causas independentes. A nora pela manhã bota um veneno no café da velhinha,
o veneno está fazendo efeito, o veneno está fazendo efeito, o veneno está fazendo efeito, está fazendo efeito. O genro vem e dá o tiro, certo? O genro vem e dá o tiro. Quando ela vai para o IML, o Instituto Médico Legal, percebem que ela não morreu do tiro, da segunda conduta, ela morreu da primeira conduta que tinha ocorrido antes, que era a nora. Qual foi a causa da morte? A causa da morte foi envenenamento, então a causa da morte, ela é pré-existente à conduta do genro, certo? Então a conduta do genro é a concausa, significa que a causa da morte é uma causa absolutamente independente, pré-existente. Isso significa dizer que a nora responde pelo resultado morte, enquanto que o genro responderá por tentativa, porque quando ele tentou matar, não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade, tema que nós vamos tratar nas próximas aulas. Fechou? Outro exemplo. A pessoa A, vamos colocar um A, quer suicidar-se e ingere veneno. Durante o processo de intoxicação, recebe um ferimento por parte de B, que queria matá-lo. Pouco depois, vem a morrer, mas em consequência do veneno. É simples. Basta você... Olha, nesse mesmo exemplo da sogra, do genro, da nora, a gente só parar para pensar assim, ó, o que seria uma causa pré-existente, concomitante e superveniente. Pré-existente é porque o que deu causa à morte aconteceu antes da concausa. Concomitante é aquilo que aconteceu em conjunto. Então, enquanto a velhinha está tendo ataque em razão do veneno, o tiro é dado. E, tecnicamente, ela morreria em razão dos dois assuntos. Difícil, mas vamos colocar. E superveniente, aquilo que vem depois, seria o contrário. Seria se ela tivesse morrido em decorrência do tiro do genro e não do envenenamento praticado anteriormente pela nora. Ou seja, a morte ocorreu a posterior. Então é simples, mas vamos parar aqui no exemplo da causa pré-existente. Vamos passar, né? Vou dar mais um exemplo da pré-existente para daí passar para as outras. Abstraindo-se, tirando a conduta do B, aquele ali, o resultado apareceria de qualquer forma. Tirando a conduta do genro que atirou, o resultado aconteceria de qualquer forma. Logo, a ação do B, que é aquele ali que deu o golpe no suicida, e o tiro do genro, eles não são causas, porque estão fora do alcance do artigo 13, já que causa é apenas a conduta sem a qual não teria o resultado acontecido. Responderá por tentativa, né? Porque vai se aplicar ali, daí o parágrafo 2º do artigo 13, nós vamos explicar depois. Então, ou seja, a regra na verdade é essa, é simples, é objetiva. Vamos para as causas absolutamente independentes, concomitantes. Por coincidência, atuam exatamente no instante em que a ação é realizada. Há uma confusão muito grande entre a ação, e a causa e a concausa. Olha só, no exato momento em que o genro está inoculando, aplicando o veneno letal na artéria da sogra, dois assaltantes entram na residência e efetuam disparos contra a velhinha, matando-a instantaneamente. Segundo exemplo, A e B atiram contra C. Não eram coautores. O A queria matar, o B também, cada um estava numa esquina, C apareceu, A e B atiraram. Prova-se que o projétil de B, da pessoa B, é que causou a morte de C, atingindo seu coração. Enquanto que a bala disparada por A alvejou de leve o braço de C. Ou seja, a morte vai ser imputada a B, A responderia pela tentativa. Righetti no exemplo anterior, no exemplo anterior, o genro, que inoculou veneno na artéria da sogra e os assaltantes que entraram matando, perceba que ele está fazendo efeito quando vem o tiro. Os dois atiram contra o C quando então ele morre. É óbvio que nós vamos depender sempre do Instituto Geral de Perícias, para que se defina quem deu a causa à morte. Uma vai ser a causa, a outra vai ser a concausa. A e B não podem responder pelo resultado porque o C não morreu do tiro dos dois, mesmo que o tiro dos dois tenha atingido o coração.
mesmo que o tiro dos dois tenha atingido o cérebro, mesmo que o veneno e o tiro dos assaltantes tenham feito efeito concomitantemente. Um deu causa à morte, o outro não. Causas absolutamente independentes, concomitantes. Um é a causa, o outro é a concausa. Enquanto que no pré-existente, né? Um tá aqui, o outro tá aqui, ó, pré-existente, pratiquei. O pré-existente chegou no resultado, esse aqui não. Então, concomitante, o pré-existente é a causa, concausa tá aqui, ela fica na tentativa. O concomitante tá aqui, ambos chegaram no resultado, porém a causa da morte sempre vai ser assim, mais ou menos uma coisa assim, ó, um pouquinho na frente do outro, perfeito? E o superveniente vai ser assim, né? O superveniente vai ser assim, né? A causa vai acabar chegando antes, né? Em razão de um fato posterior que nós já vamos falar ali. Então, concomitante, ao mesmo tempo, um deles é a causa, o outro é a concausa. A causa dá o resultado, a concausa fica na tentativa. E a terceira e última dessa aula, parte número 2, são as chamadas causas absolutamente independentes, supervenientes, ou seja, a causa ela é após a conduta. Exemplo, após o genro ter envenenado sua sogra, mas antes do veneno produzir efeito, o maníaco invade a casa e mata a indesejável senhora a facadas. A envenena B, mas ainda sem que o veneno haja, ocorre uma queda de uma viga de uma construção sobre a cabeça de B, que então morre em razão dos ferimentos decorrentes da queda. Ou seja, o que está dando causa à morte está sendo uma figura posterior, uma ação ou omissão posterior. Eu empreguei o veneno, mas ela não morre do veneno, ela morre, na verdade, do tiro, da facada que o ladrão deu depois. Higueto, mas eu estou confundindo com o pré-existente. Calma, olha o pré-existente. Eu dei o veneno, eu levei o tiro, mas ela morre do veneno que foi dado antes. Aqui eu dei o veneno, ela não morreu ainda. Eu dei a facada, ela morreu da facada, fato posterior. Você entendeu? Então a superveniente é a mesma coisa. Repito, quem deu causa responde pelo resultado. Quem é a concausa fica na tentativa. E aí nós temos aqui a figura das consequências, então, para fechar essa causa absolutamente independente. Rompem totalmente o nexo causal, o agente só responde pelos atos até então praticados, nos casos acima, quem deu causa responde pelo resultado morte, quem praticou a concausa, certo, responderá sempre pela modalidade da tentativa, já vista que ele não deu causa à morte. Um exemplo clássico para nós fecharmos esse tópico 2 aqui, se você parar para pensar o caso dos Nardoni, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Se você parar para pensar, depois eu explico no próximo vídeo, mas eu quero que vocês reflitam comigo. Levou-se a conhecimento da imprensa de que a madrasta da Isabela Nardoni teria, na verdade, batido nela com uma chave do carro, causando-lhe uma lesão, inclusive no crânio aqui, e teria, na verdade, como ela chorou muito, a asfixiado por esganadura, tá? Eu quero que vocês reflitam e eu vou voltar na parte 3 falando disso, tá? Se a Ana Carolina Jatobá esganou a Isabela Nardoni e a Isabela Nardoni foi a óbito, qual foi a causa da ação? É porque o Alexandre Nardoni pega o corpo da Isabela Nardoni e joga pela janela. E aí ela cai, ou seja, ela tem politraumatismo por queda livre. Então a pergunta que eu faço para vocês é simples, se nós analisarmos assim, se ela morreu pela esganadura, qual é a causa e qual é a concausa? Se ela morreu pela queda livre, qual é a causa e qual é a concausa? E aí, qual responderia, Alexandre Nardoni, pelo que responderia Ana Carolina Jatobá? Depois a gente volta falando desse tema. Bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!